boa tarde a todos, boa tarde a todo mundo que está na palestra. Tem gente em casa? Boa tarde a todos que estão em casa, então. É um prazer dar início à nossa palestra da vez, que é sobre diversidade na área de TI, com a nossa queridíssima palestrante, Vanessa Poscos. Por favor, uma salva de palmas. Obrigada. Olá, boa tarde, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Vou tentar, então, trazer um pouquinho da minha trajetória dentro da área de inovação e tecnologia, falando, então, um pouco do que é o meu propósito hoje, que é a questão de diversidade. Tá? Então, primeiro eu vou me apresentar. Então, eu sou Vanessa Poscos, hoje eu sou CEO e cofundadora da UPO. A UPO é uma startup com foco em benefícios flexíveis para colaboradores. A minha startup hoje faz parte do Cubo Itaú, que é o maior hub hoje de inovação da América Latina. A gente está lá desde 2021. E aí, entrando nesse mercado de inovação e tecnologia, dentro desse segmento, eu percebi o quanto faltava representatividade nessas áreas. Então, hoje, eu sou uma das lideranças de duas iniciativas chamadas Mulheres ao Cubo, que a ideia é que tragam, então, mais mulheres para o ambiente de inovação, e do Afrocubo, para que tenham mais pessoas pretas também nesse ambiente. A UPO é uma das startups que foi investida pelo Google, num programa chamado Black Founders Fund, que é um programa que roda mundialmente apoiando exatamente Black Founders. Então, a ideia é que o Google possa tanto dar ali incentivos em dinheiro, incentivos de cloud e toda a rede mundial deles de mentores, para que uma vez que essa startup passe por esse programa, ela consiga ali ter mais facilidade tanto de crescimento quanto até de atração de investimentos. Mas antes de eu ser CEO e cofundadora, eu também sou mãe, tá? Eu tenho filhos gêmeos de 15 anos, eles, na verdade, fazem 16 anos essa semana, então tem um desafio ainda maior, que é empreender e maternar, apesar que a gente materna as nossas empresas também. Eu gosto muito de correr e, na verdade, eu gosto de muitas atividades físicas. Eu gosto de yoga, corrida, funcional. Então, a atividade física me ajuda no empreendedorismo, principalmente para aliviar a tensão do dia a dia, que não é pouca. Eu sou uma pessoa que adora festivais, então, ultimamente, eu já levo os meus filhos também comigo para os festivais, então, eu sou bastante festeira, por favor, podem me convidar para as festas. E eu acho que uma coisa que eu carrego desde criança é uma curiosidade, e aí eu acho que essa curiosidade faz com que eu seja hoje uma pessoa bastante audaciosa, de muitas vezes estar em lugares, até por conta de diversidade, do qual normalmente eu não estaria. Então, a gente precisa de um pouquinho de audácia também para seguir com tudo isso. E aí, então, vou contar um pouquinho de como é a minha jornada, né? Como é que vem sendo. Eu sou administradora de formação, então, fiz administração, me pós-graduei em finanças, acabei um MBA esse mês em Business Innovation, e sempre trabalhei em empresas de médio porte, estruturando áreas financeiras, né? Estava sempre ali debaixo do meu guarda-chuva, contabilidade, jurídico, todas essas áreas. E eu acho que eu sempre tive uma frustração de nunca ter trabalhado numa grande empresa. Entrava em alguns processos seletivos e, de alguma forma, eu não conseguia me destacar ali. Não sei, ainda não sei ao certo muito bem. O que eu aprendi é que as empresas menores pelo qual eu passei me deram a oportunidade de eu transitar por mais ambientes. E isso, para quem quer empreender, é super importante. Então, hoje eu acho que o meu caminho trilhando para o empreendedorismo, todas essas empresas que eu passei foram importantes porque eu tive oportunidade de conhecer outras áreas, que muitas vezes, quando a gente está numa grande empresa, você fica só num determinado setor, numa determinada área, e não tem oportunidade de enxergar isso mais, né? E aí, eu
estava numa empresa, eu estava 8 anos numa editora, e aí achava que já não tinha muito mais para onde eu crescer, e foi o momento em que eu resolvi fazer, então, uma mudança para empreender. Primeiro, montando uma consultoria naquilo que eu sabia, que era na área financeira, e quando eu fui atender algumas empresas dando consultoria financeira, eu fui prestar serviço para uma startup. Tá? E aí foi aquele momento, aquele choque que eu parei e falei, nossa, faz 20 anos que eu estou fazendo isso, mas essa galera está fazendo as coisas de uma forma muito diferente. Então, eu quis entender e me aprofundar. Eu fui para um projeto de 3 meses, que acabou resultando num convite para que eu ficasse como CFO, então, dessa startup. E aí foi porque eu falo que eu fiz minha transição de carreira aos 40 anos. Então, a gente tem que deixar o etarismo de lado, né? Esse já é mais um ponto de diversidade, e entender que a gente pode mudar as nossas carreiras ao longo da nossa jornada. Não é porque a gente se formou numa determinada área que a gente não tem possibilidade de ir moldando tudo isso ao longo do caminho. Eu acho que tudo que a gente vai aprendendo vai ajudando a gente a entender cada vez mais aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer fazer. E aí, então, eu coloquei aqui alguns pontos que eu acho que ajudam a gente nessa trajetória, que primeiro é a curiosidade. Então, quando eu entrei nessa startup, eu não entendia nem o que era dito ali dentro. Startups têm o seu vocabulário próprio, né? Então, assim, eu precisei me letrar também nesse meio de inovação. E aí precisa ser curioso, né? Curioso para pesquisar mais, para conversar com outras pessoas. Hoje, dentro da minha startup, eu consigo ser a pessoa mais velha com 47 anos. Então, eu tenho que ter também, mostrar que eu tenho o meu conhecimento e a minha bagagem pela minha jornada, mas eu tenho muito a aprender com as pessoas mais jovens que fazem parte da minha equipe. Então, se essa troca acontece, isso é muito bacana. Então, acho que a gente tem que ter curiosidade mesmo de explorar mais, se arriscar, então, sair do lugar ali que a gente está muito, às vezes, acomodado, muitas vezes até porque você vem numa trajetória ali, você poderia simplesmente ficar naquela carreira. Então, às vezes é bom a gente se arriscar, sair desse lugar comum, para que a gente dê aquela chacoalhada, né, e possa aprender coisas novas, e se conectar. Hoje, os meus sócios são as pessoas que eu conheci nessa startup, nesse primeiro trabalho que eu fiz. Então, o networking que a gente vai conquistando ao longo da nossa carreira é super importante, né? O meu primeiro negócio, quando eu abri a consultoria, foi com uma amiga da faculdade. Então, assim, é importante que a gente vá entendendo esses laços e criando esse networking, porque ele pode nos ajudar também ao longo da nossa jornada. E aí, então, falando um pouquinho da UPO, né? A UPO, a gente criou ela em janeiro de 2020, ali pré-pandemia, o que a gente não imaginava. A gente fez um planejamento a princípio de 6 meses, a empresa, então a gente entrou com capital próprio e falou, a empresa precisa se manter de pé em 6 meses, porque senão cada um vai fazer outra coisa da vida, porque a gente não vai ter mais capital ali para estar investindo. No meio disso surge uma pandemia, e aí o que a gente, né, colocou que fez diferença para que a empresa se mantesse de pé foi que a gente tinha um planejamento muito ajustadinho. Então, no primeiro ano, a gente acabou conquistando grandes contas, né? Então, hoje a gente atende empresas como a TIM, Prevent Senior, a Latam, enfim, em várias empresas de alguns segmentos, tanto na parte de benefício flexível, quanto clube de vantagens, a Folha de São Paulo é um dos nossos clientes. E aí a gente veio, ao longo, né, desses 4 anos, crescendo a empresa. Então, a gente, o ano passado, passou por o nosso primeiro movimento de captação, e isso também é um ponto bem complexo, falando em diversidade. 2% hoje dos investimentos, né, feitos em startups são para startups que têm mulheres na liderança.
né? Então, teve uma pesquisa recente bem feia, assim, dizendo que os homens investem nos homens e que quando eles investem em mulheres é porque elas são bonitas. Então, assim, gente, é terrível isso, né? Pensar que a gente não pode pensar nos negócios, né? Então, assim, tem muitos vieses aí dentro do mercado de venture capital, que a gente chama, para que muitas coisas mudem e que o dinheiro chegue na mão de fundadoras de startup. E aí, né, então, a gente falando ali um pouco de protagonismo, e quando eu entro nesse mercado e vejo o quão pouco de diversidade há nesse mercado, então, eu passo a ser, então, um agente atuante desse mercado. Então, hoje, dentro do Cubo Itaú, principalmente, eu tenho um trabalho tanto de atração, né, de novos founders de startups negros e mulheres. Então, a gente cria trilhas específicas para que... Então, você precisa você faz um processo ali para você entrar. Quanto a sua startup já está faturando, que clientes que ela já atende, quanto tempo ela tem no mercado, qual a chance dela receber um investimento, tudo isso é avaliado, mas dentro disso, hoje a gente cria trilhas específicas para fundadoras mulheres. Então, para puxar e às vezes até baixar um pouquinho a régua para conseguir forçar a curva para que elas entrem. A mesma coisa com empreendedores negros. Então, às vezes, ele não teve a mesma formação que um homem branco, vamos dizer assim. Então, ele teve oportunidades diferentes e o currículo, muitas vezes, pode não ser tão atrativo. Então, a gente também força a curva para que essas pessoas tenham mais oportunidades e façam com que esse ambiente esteja ali mais diverso. Hoje eu faço parte de grupos de mulheres, exatamente para que a gente possa falar destas dificuldades, como eu trouxe aqui para vocês, com relação a investimento de capital. Na última semana, eu estava num evento focado nisso, né? Então, hoje tem fundos de investimento, um deles chamado Sororité, que ele é só específico, a tese deles é baseada em mulheres, então eles só investem se tiver uma cofundadora junto ali no cap table da startup. Então, já existe um movimento também de fundos de investimentos e de hubs de inovação interessados em falar e discutir mais sobre diversidade. E no nosso processo de captação, a gente fez uma captação num modelo chamado crowdfunding, que é uma espécie de um mini IPO, é como se você abrisse as suas ações na bolsa. Ela é também regulamentada pela CVM, mas qualquer pessoa que investe poderia investir na minha startup. Então, uma pessoa que tinha uma conta no Itaú, ela tem um canal direto com essa plataforma de investimentos e ele pode investir em várias startups que estão ali dentro. E eu fui a primeira mulher negra que conseguiu uma rodada de captação dentro dessa plataforma. Então, assim, ainda tem muito a ser feito e muito a ser desbravado. E aí, então, o que a gente pode falar, né? O que é importante para que a gente tenha mais diversidade em tecnologia, né? Acho que o primeiro ponto é essa questão de quanto mais diversos são os times, seja para fundar negócios ou seja para trabalhar em empresas, eu tenho diferentes olhares. Então, ter mais perspectivas e ter mais diversidade traz novas perspectivas. Então, eu tenho pessoas que tiveram culturas diferentes, cresceram em famílias diferentes, estudaram em lugares diferentes e que podem trazer ali visões diferentes para a resolução de problemas. Então, eu não tenho o mais do mesmo, para que tudo seja feito da mesma forma, tá? Outra questão acho que tem um ponto aí que a gente vem falando bastante, que são a questão das ODS, né, que é o pacto aí da ONU, e dois deles falam muito dessa parte de diversidade, que é tanto a redução de desigualdade de gênero,
quanto à representação étnica e acessibilidade que falam nas ODS 5 e 10. Então, assim, negócios hoje precisam estar cada vez mais pautados e pensando na questão da diversidade, principalmente se ele tem ali a questão de estar seguindo o que está acordado no Pacto da ONU, que é ali até 2030, né? E a questão da cultura organizacional e lucratividade, também existem pesquisas hoje já dizendo que quanto mais diversa é a empresa, maior as chances dessa empresa se tornar líder no segmento dela e ter maior lucratividade. Então, não é uma questão, né, de só que é legal, que é cool agora ter diversidade nos times. É comprovado financeiramente que as empresas ganham mais tendo times multidisciplinares, tá? E aí eu acho que trouxe um ponto aqui que a gente está falando tanto, né, que é sobre inteligência artificial. Acho que os últimos assuntos rondam muito em torno disso e o quanto a gente vem sendo impactado por IA, né? Seja no nosso dia a dia, nas pesquisas, mas eu, à frente de um negócio, eu sou muito questionada pelos clientes de, mas como é que você está utilizando inteligência? O que tem dentro do produto? Existe uma bolha ainda, né, dentro dessa questão, muitas empresas ainda entrando na parte de inteligência artificial. Acho que como qualquer tecnologia emergente, tem aquele boom e depois vão se consolidando aquelas empresas que realmente vão dar andamento e se perpetuam realmente falando sobre isso, mas a gente não pode esquecer que a gente tem aí a questão de um algoritmo ainda racista, né? A gente tem a tecnologia ainda sendo feita por pessoas, por uma grande maioria no hemisfério norte, né, do nosso planeta, que tem uma cultura muito diferente da nossa e que vai levar todo o viés que eles já têm do dia a dia, né? Então, assim, a gente só vai perpetuando o que já existe em termos de racismo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e ter mais pessoas diversas construindo esse tipo de inteligência para que a gente não tenha alguns problemas como esses casos, né? Então, você tem câmeras digitais que não faziam reconhecimento de rostos asiáticos, ou quando você fazia uma pesquisa no Google Fotos, pessoas negras eram caracterizadas como gorilas. Em 2019, ainda tinham buscas de tranças bonitas. Então, você batia tranças bonitas, vinham mulheres brancas com cabelos lisos, e quando você colocava tranças feias, vinham mulheres negras com cabelos crespos, né? Então, tudo isso é viés, né? E é exatamente esse tipo de coisa que a gente não pode, que uma nova tecnologia continue não trabalhando a questão de diversidade. E como é que, né, pensando, né, que os negócios precisam ser cada vez mais, né, ancorados no propósito realmente, né, e o propósito e a diversidade é um desses, né, então a gente precisa ali, né, lembrar que as empresas e as pessoas precisam estar comprometidas em fazer algo diferente, trazer diversidade, tanto quando você monta os seus times, tanto quanto você precisa ser inclusivo, né? Não adianta muitas vezes a gente criar uma vaga, que é muito comum, né, hoje em dia, vagas afirmativas em empresas. Então, você traz ali o conceito da diversidade, traz essas pessoas para dentro da empresa, mas não cria um ambiente inclusivo, né? E o que é isso? A gente brinca que você chama para o baile, mas você não convida para dançar, né? A pessoa só fica ali vendo o que está acontecendo. Então, se é uma pessoa, se você está falando de diversidade para uma pessoa que é PCD,
você precisa ter um banheiro adaptado. Se você vai contratar pessoas LGBTQIA+, você precisa ter, então, um banheiro que seja misto, né? Então, assim, tornar os ambientes diversos e inclusivos em vários pontos, né? Não é só trazer o conceito de diversidade, porque precisamos falar sobre ele. E aí eu coloquei aqui alguns conhecimentos e algumas hard skills, soft skills que a gente precisa, né, ao longo dessa jornada. Primeiro, que eu acho que é super importante a gente sempre trabalhar a questão do autoconhecimento e o lifelong learning, né, que é essa questão de aprendizado contínuo. Tem aí até essa questão, né, esse receio que o mercado vem passando, até por conta da inteligência artificial, de que as pessoas vão perder seus trabalhos, tal. Mas é super importante entender que as pessoas podem perder os seus trabalhos dentro daquilo que é muito manual ou que uma máquina pode fazer de forma muito melhor. Mas essa questão do raciocínio, né, o emocional, tem muitas coisas que a máquina não é capaz. E aí, esse autoconhecimento e esse aprendizado contínuo nos mantém ali sempre na ponta para estar em busca ali dos melhores cargos e estar atuando junto à tecnologia. De soft skills, eu trouxe assim, que é importante a gente identificar as nossas qualidades, vulnerabilidades, a questão de gênero, origem. Então, numa questão de diversidade, né, as pessoas podem não se candidatar, isso também é muito comum, né? As mulheres, muitas vezes, não se candidatam a vagas onde elas não preencham todos os requisitos, diferentes dos homens, que são, muitas vezes, muito mais audaciosos e falam, isso daqui mais ou menos, mas eu vou submeter meu currículo. Então, a gente ter a oportunidade e se arriscar um pouco mais de entender que existem muitas potencialidades, que a gente tem que se candidatar, sim, a muitas vagas, preencher mais espaços, né, que antes não eram ocupados ali por mulheres, para que a gente tenha essa possibilidade de uma equidade um pouco maior nos ambientes, principalmente de tecnologia, onde normalmente eu vivo dentro de ambientes de inovação. Então, às vezes, são 20 homens para uma ou duas mulheres, ainda assim, mesmo forçando essa curva. Então, é importante que as mulheres se sintam aptas a, não só programadoras, mas empreendedoras, estarem à frente realmente. E eu acho que um outro ponto também é a gente não abandonar nossos sonhos, né? É super importante que a gente vá em busca deles, porque é eles que nos motivam exatamente para que a gente possa dar um próximo passo na nossa carreira, nos desafiar aí a tantas novas oportunidades que o mercado vai trazendo. E aí eu queria fechar, né, com uma frase que eu gosto bastante, né, que é da Mae Jemison, que é a primeira mulher que foi ao espaço, né? Então, mudando aí todo o conceito de que, né, só os homens estavam ali. Ela é a primeira mulher que ela diz que o sucesso não é acidental, é trabalho duro, perseverança, aprendizado, sacrifício e, acima de tudo, amor pelo que você está fazendo ou aprendendo a fazer. Então, acho que ela é mais do que prova de que é possível, então, né, a gente estar em lugares onde a gente jamais imaginou estar, né? E aqui eu deixo os meus contatos para que vocês possam aí me acionar, caso queiram falar mais sobre diversidade, e eu possa acompanhar também o que vocês estão fazendo. Obrigada. Perguntas? Alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Você podia gritar.
Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Muito obrigado pela palestra, primeiramente. Muito importante esse tema. Só que uma dúvida que eu fiquei é assim, nós todos temos o nosso papel, é claro, para criar diversidade, assim, manter a diversidade no ambiente, né, incentivar ela. Mas a gente não é um pouco refém, em certo sentido, de quem está lá em cima, das grandes pessoas? Então, como a gente muda isso? Qual é o nosso papel? E qual é a sua visão nesse sentido, né, do que eles deveriam fazer para alterar essa situação? Porque não adianta só casos de sucesso de exceção, né? Com uma mulher negra ir para o espaço, por que outras pessoas? Porque isso é algo tão especial. Significa que outras pessoas negras não têm essa oportunidade, né? Então, como que a gente pode mudar isso? Eu acho que a gente aprende muito pelo exemplo, e eu acho que essas pessoas têm que servir para que a gente pense que, se essa pessoa chegou, é possível que outras cheguem. Tá? Acho que esse é um primeiro ponto. Mas eu acho que é super importante para as pessoas que estão chegando, né, que estão indo para outros patamares, puxar exatamente quem está embaixo. Porque senão a gente vai criando sempre a patotinha, né? Eu crio, né? Eu chego, eu fico lá e aqui está confortável para mim, né? Eu me beneficio de tudo isso que tem aqui em cima, mas eu não trago outras pessoas. Então, eu acho que esse é o papel hoje das lideranças. Então, como eu costumo fazer isso, tá? Então, por exemplo, a minha startup entrou no programa do Google, que foi um programa super importante para a gente, que é ainda, primeiro porque é um cartão de visitas. Quando eu vou abrir uma nova conta, conversar com um cliente, uma grande empresa, e eu digo que a UPO é uma startup acelerada por uma das maiores big techs do mundo, isso me traz credibilidade. Então, assim, outros fundadores de startups que estavam numa maturidade muito parecida com a nossa quando a gente entrou, eu falo, se inscreva, coloca meu nome como indicação, porque isso faz com que eu não consigo garantir que ninguém entre, mas eu consigo fazer com que ele seja ouvido. Ele tem lá um selinho de que é uma outra startup que estava dentro daquele programa, foi escutada, né? Teve a possibilidade de se apresentar e foi indicada. Os programas de mulheres hoje, eu fiz 2 mentorias recentes com fundos de investimentos, um chama Stella e hoje o outro chama Female Force Latam. E esse do Female Force foram 11 mulheres escolhidas na América Latina. Eu realmente, naquele grupo, eu era a única mulher negra, mas é exatamente isso. Então, assim, eu passei pelo programa e aí, assim, o meu papel eu era a única. Na próxima turma, vocês precisam trazer mais representatividade, precisa trazer mais mulheres pretas. E aí, na outra turma, tinham. E tem muito uma coisa de, assim, poxa, mas eu não conheço ninguém, eu não sei onde está, né? Tem muita gente fazendo muita coisa bacana. Então, essas conexões, e por isso eu falei do networking, é super importante, porque aí a pessoa lembra de você e fala, peraí, eu vou te conectar com tal pessoa, ou esse programa pode ser importante para você nesse momento. É uma trajetória, mas eu acho que conforme você vai dando um passinho na sua carreira, você já tem um conhecimento ali e pode ir puxando outras pessoas. Então, eu acho que tem que ser intencional, eu falo as coisas. Você precisa ter intenção de fazer, de promover a questão da diversidade. Isso é super importante, porque senão é isso. Você sobe, mas vai deixando a galera para trás, e não é essa a ideia. Como você vê o futuro do empreendedorismo quando se trata de representatividade negra, principalmente mulheres negras? Quem perguntou foi a Luísa Lopes. Legal. Bom, eu sou bastante otimista com essa temática.
Hoje eu vejo muito mais. Quando eu entrei no Cubo, por exemplo, o Cubo tinha em torno de 300 startups, sendo que 14 delas tinham cofundadores negros. E eu, naquele momento, era a única mulher. Então, assim, hoje o Cubo tem em torno de 500 startups e 64 delas são de pessoas negras. Então, a gente já tem uma mudança aí de mais de 10% de representatividade. Então, e muito nessa questão, como a gente estava falando, de dar uma forçada. Quando quando eu entrei e me juntei a esse grupo que é o Afrocubo, nem no formulário perguntava sobre diversidade. Então, isso foi uma das coisas que a gente foi cutucar ali o Itaú, né, dizendo, pô, mas a gente precisa falar sobre isso, é importante que seja falado. Não precisa ser um caráter eliminatório, né? Não é porque uma startup não tem diversidade que ela não pode estar aqui dentro, mas é uma provocação, no sentido de como é que está qual é o tamanho do teu time, o quanto de mulher, ou de pessoa preta, ou LGBTQIA+, tem dentro do time, né? Então, para que as pessoas parem, pelo menos, para pensar sobre isso. Então, assim, eu sou bastante otimista com essa temática. Eu acho, apesar de ter aí muitas questões, né? Então, nesse último ano, por exemplo, a Microsoft foi uma que terminou com a área de diversidade dentro da empresa, dizendo que não tinha mais necessidade de uma área específica para isso, que isso tinha que ser tratado como um todo. O mercado anda vendo isso de forma negativa, né? Porque ainda não é um assunto que está assim como normal, normalizado, de tipo, tá bom, todo o processo tem realmente diversidade e tal. Não. E que essa conta, de alguma forma, vão chegar para essas empresas. Então, assim, eu acho que não dá para voltar para trás, no sentido do que a gente já caminhou até agora, né? Mas ainda precisa de muita intenção. Então, eu me reuni recentemente com algumas pessoas de grandes bancos e de algumas farmacêuticas, exatamente para falar dessa temática e como isso estava sendo tratado dentro dos times. Existe uma diferença também de Brasil e outros países, Estados Unidos, Europa, porque aqui a gente faz processos seletivos, por exemplo, intencionais. Então, eu abro uma vaga afirmativa e digo, olha, eu quero uma mulher, ou eu quero uma pessoa preta, enfim. Em países, nos Estados Unidos, por exemplo, isso não é bem visto. Isso eles não consideram uma boa prática. E aí, às vezes, uma vaga que é aberta aqui, mas que ela precisa concorrer globalmente, não pode ser colocada como uma vaga afirmativa. Então, assim, tem vários desafios ainda para a gente tratar dessa temática, mas existem muitos caminhos, né? E eu acho que tem muita gente muito mais posicionada e intencionada a fazer algumas coisas diferentes. Então, eu acredito que tem boas práticas aí sendo construídas. Então, acho que é isso. Obrigado pela palestra, amamos. Foi maravilhosa mesmo. Obrigada.